Aleluia, glória a Deus. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Eu prefiro Atos do Espírito Santo, mas é conhecido como Atos dos Apóstolos. No capítulo 12, eu vou ler na Bíblia Viva, porque é uma tradução muito simples. Esse texto requer aqui uma leitura mais simples para a gente ter um bom entendimento, porque tem aqui uma história dentro da história, uma história melhor que a outra. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, diz o seguinte, a partir do versículo 1. Por aquele tempo, o rei Herodes agiu contra alguns da igreja e matou o apóstolo Tiago, que era irmão de João. Quando Herodes viu que isso agradou os líderes religiosos judaicos, prendeu também a Pedro durante a comemoração da Páscoa e o pôs na prisão, guardado por 16 soldados. A intenção de Herodes era entregar Pedro aos judeus para ser executado depois da Páscoa. Então, ele já tinha matado Tiago, viu que isso agradava os líderes religiosos judeus e falou assim, eu vou prender também Pedro. Prendeu e falou assim, bom, agora eu vou matar porque eu vou agradar. E por que ele queria agradar? Para ele ter mais apoio político desses líderes judeus. Versículo 5. Porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja fazia a Deus uma fervorosa oração pela segurança de Pedro. A igreja precisa orar, meus irmãos. A gente não pode ficar sem orar. A oração para nós é vital, é de suma importância. Versículo 6. Na noite anterior da execução de Pedro, o Pedro estava dormindo. Se você soubesse que você vai ser executado no dia seguinte, você conseguiria dormir? Mas Pedro estava dormindo. Ele estava dormindo preso com 2 correntes entre 2 soldados, ou seja, tinha um soldado do lado esquerdo, outro soldado do lado direito, e ele ainda estava amarrado por uma corrente com esses soldados, porque os soldados guardavam Pedro o tempo todo. Versículo 7. Quando de repente brilhou uma luz na prisão e um anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja numa prisão em alguma área da sua vida, mas de repente o Senhor vai enviar um anjo para tocar em você e quebrar essas correntes e te dar liberdade em nome de Jesus. O anjo tocou Pedro, e guarde essa parte aqui, que o anjo tocou Pedro, porque depois o anjo vai tocar uma outra pessoa, e você vai ver a diferença do toque do anjo numa pessoa com a outra pessoa. O anjo tocou Pedro e disse, depressa, levante-se! E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Meu irmão e minha irmã, quando você se levantar, ainda que seja apenas na fé, essas correntes vão quebrar, elas vão cair. A hora que Pedro levantou é que as correntes caíram. Então o anjo lhe disse, vista-se e ponha também as tuas sandálias. Ele obedeceu. E depois o anjo disse, agora vista a sua capa e me siga. Ou seja, não vamos deixar aqui na prisão nada que é seu, suas roupas, suas sandálias. Pega tudo que é seu e vamos sair dessa prisão. Versículo 9. Então Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. Mas o tempo todo ele pensava que era um sonho ou uma visão, e não acreditava que aquilo estava realmente acontecendo. Versículo 10. Eles passaram o primeiro e o segundo postos de guarda e chegaram até o portão de ferro da rua. E esse portão de ferro abriu-se sozinho diante deles.
Então eles passaram e foram caminhando juntos um quarteirão, e aí o anjo o deixou. Versículo 11. Pedro finalmente percebeu o que tinha acontecido e pensou consigo mesmo: é verdade, o Senhor enviou o anjo e me salvou de Herodes e de tudo o que os judeus queriam me fazer. Versículo 12. Depois de pensar um pouco, ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para uma oração. Eles estavam reunidos para orar justamente em favor de Pedro. E essa casa aqui é o lugar onde aconteceu a última ceia, onde aconteceu o Pentecostes. Pedro então foi até a casa. Chegando lá, bateu no portão e uma menina chamada Rode veio abrir. Quando a menina reconheceu a voz de Pedro, ela ficou tão animada, tão contente, que em vez de abrir a porta, ela voltou correndo para dentro da casa para contar a todos que Pedro estava lá fora na rua batendo a porta. Versículo 15. Eles não acreditaram nela e disseram: você está ficando louca. Quando ela insistia, dizendo não é Pedro, eles disseram: deve ser o anjo dele. Naquela época eles tinham uma compreensão equivocada que todas as pessoas tinham um anjo e que esse anjo era igualzinho à pessoa. Isso foi um conhecimento, uma influência que eles trouxeram depois que eles voltaram do cativeiro da Babilônia. Versículo 16. Enquanto isso, Pedro continuava batendo na porta. Imagina Pedro, querendo entrar, a menina já tinha ouvido ele lá e Pedro, achando que estavam demorando. Quando finalmente foram e abriram a porta, a surpresa foi enorme. Versículo 17. Pedro fez sinal para eles ficarem quietos e contou tudo o que tinha acontecido e como o Senhor o havia tirado da prisão. E disse: contem a Tiago e aos outros o que aconteceu, disse ele. E partiu para um lugar seguro. Ou seja, ele não ficou lá porque lá com certeza seria o primeiro lugar que eles iriam procurá-lo. Ele foi se esconder de Herodes. Versículo 18. Amanheceu. E naquele dia o rei Herodes, ele tinha uma agenda. Ele iria fazer uma sentença de Araque, porque ele já sabia que ele ia sentenciar a morte, depois iria mandar matar o Pedro, e depois ele iria então para uma outra cidade, para um outro compromisso. Então, versículo 18. Ao amanhecer, a prisão estava em grande alvoroço. Todos estavam em grande alvoroço porque eles estavam procurando Pedro e não sabiam o que tinha acontecido porque as portas estavam fechadas e Pedro não estava lá. Quando Herodes mandou buscar o Pedro e soube que ele não estava lá, mandou prender os 16 guardas que foram julgados. Os 16 guardas foram chamados, foram julgados e condenados à morte, porque naquela época ser um guarda desse tipo de prisioneiro pagava bem, mas tinha uma situação: se o prisioneiro escapasse, a pena do prisioneiro o guarda teria que pagar. Então, se o prisioneiro estava julgado para cumprir uma sentença de 5 anos, ele teria que cumprir a sentença de 5 anos no lugar do preso. Se tivesse condenado à morte, ele seria condenado à morte. E como Pedro estava condenado à morte, ele iria ser condenado à morte, o rei Herodes mandou matar os 16 guardas. Depois disso, Herodes partiu e foi para Cesareia. Versículo 20. Enquanto Herodes estava em Cesareia, que é uma outra cidade, numa outra região, chegaram até ele uma delegação das cidades de Tiro e Sidom para falar com ele. Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e de Sidom. Mas os delegados se fizeram amigos de Blasto, secretário particular de Herodes, e pediram paz, pois as cidades deles dependiam economicamente do comércio com o país de Herodes. Herodes concedeu uma entrevista e, quando chegou o dia, pôs as suas vestes reais, sentou-se no trono e fez um discurso para eles. Ao terminar,
o povo fez uma grande aclamação a ele, gritando: é a voz de Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor tocou o rei Herodes. Lembra que o anjo tinha tocado Pedro, para acordar Pedro? Agora o anjo do Senhor também vai tocar outro homem, e agora ele vai tocar o rei Herodes. E a Bíblia fala que o anjo tocou Herodes, e o tocou colocando uma doença, de modo que ele ficou cheio de vermes e morreu, porque aceitou a adoração do povo em lugar de dar glória a Deus. E a palavra do Senhor continuava se espalhando rapidamente, e muitos crentes eram acrescentados no reino do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, essa é uma história fascinante. Nós começamos com o rei Herodes Todo-Poderoso dando uma ordem para matar Pedro. Ele já tinha matado Tiago, e ele não consegue matar Pedro, e ele próprio acaba morrendo. Então nós vamos fazer um estudo bíblico para dar um pouco de bagagem bíblica para você, e depois nós vamos aplicar para que você tenha essa palavra no seu coração durante essa semana, porque em alguns momentos da nossa vida nós estamos como Tiago. Nós estamos numa situação em que o inimigo está nos oprimindo, nós oramos e Deus aparentemente não responde a nossa oração, não nos tira daquela situação, e nós passamos por toda aquela provação. Mas existem situações em que nós oramos e Deus faz, como mostrou o texto, que livrou Pedro da prisão. Então, eu quero começar então primeiro com uma palavra de informação, dando um estudo bíblico, falando primeiro a respeito de Herodes, porque a gente tem muitos Herodes na Bíblia, e é importante você saber disso, porque uma hora pode ser inclusive até um motivo para você evangelizar alguém que puxar assunto ou aparecer uma oportunidade. Você pode dizer: escuta, você sabe quantos Herodes aparecem na Bíblia? Mesmo que você não lembre de todos, se você lembrar de uns 2 ou 3, já é uma oportunidade. Então, o primeiro Herodes que aparece na Bíblia é Herodes, daquele momento do nascimento de Jesus, que ele mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo. Aquele Herodes, ele era cruel, ele era terrível, ele se casou umas 10 vezes, ele mandou matar as mulheres, ele mandou matar a sogra, ele mandou matar até os filhos dele, que por qualquer motivo ele achava que era um perigo, ele mandava matar. Ele era terrível, mas ele era cruel, mas ele era inteligente. Ele sabia que ele precisava do apoio do povo, então foi ele que pegou aquele templo de Zorobabel que ele fez, que era pequenininho, que era feio, depois que o povo veio da Babilônia, e transformou esse templo numa obra magnífica, que ficou muito bonita, que era o templo que existia na época de Jesus. Bem, esse Herodes teve muitos filhos, mas mandou matar muitos deles, e 3 deles chegaram a governar, que foi Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipos. Esse Herodes Arquelau, ele era muito incompetente, ele começou a governar, e o Império Romano acabou tirando ele do governo. Depois teve o Herodes Antipas, que é aquele que mandou prender o João Batista e depois mandou matar o João Batista. E também teve Herodes Filipe, que criou, entre algumas coisas, a cidade de Cesareia de Filipe, que leva evidentemente o nome dele, Cesareia de Filipe, porque já tinha outra Cesareia, então ele colocou o nome dele. Mas para nós o que nos importa aqui, o Herodes que mandou matar Tiago e mandou matar Pedro é o Herodes Agripa. Esse Herodes Agripa, ele não é filho de nenhum desses outros Herodes que eu falei, porque o avô dele, que era Herodes o Grande, mandou matar o pai do Herodes Agripa. Então, para vocês verem, que família cheia de gente violenta. E esse rei Agripa, então, ele vai morrer, como a gente já leu no texto, e depois, então,
O filho dele é o Herodes Agripa II, que é aquele Herodes em que o apóstolo Paulo vai conversar depois que ele já se converteu, e o Herodes Agripa fala: olha, Paulo, por pouco que você não me torna como um cristão. Então, resumindo, o avô do Herodes Agripa mandou matar o pai dele, e ele também era sobrinho então do Herodes Antipas, que mandou matar João Batista. Bom, a morte de Herodes, veja como são as coisas. Herodes queria matar alguns líderes do povo de Deus, porque isso agradava os líderes religiosos. Então ele conseguiu fazer isso com Tiago e planejou fazer o mesmo com Pedro. Mas ele não conseguiu, porque Pedro teve uma libertação sobrenatural pela mão do Senhor. Agora veja o que aconteceu com Herodes. Herodes saiu então da Judéia, foi para Cesareia, e lá ele foi então fazer um discurso político para o povo de Tiro e Sidom, que eram povos que dependiam dele, e eles tinham tido lá um desacordo comercial. Evidentemente que o rei Herodes era mais poderoso do que eles, embora o Herodes estivesse sobre a dominação do Império Romano, mas ele tinha poder, e ele acabou prejudicando o povo de Tiro e de Sidom. O povo de Tiro e de Sidom, só para vocês saberem, eles são os descendentes, da famosa rainha Jezabel, uma mulher terrível, E eles então conseguiram uma audiência com Herodes, e Herodes estava num festival, que lá em Cesareia nessa época estava tendo um festival, que acontecia a cada 5 anos em homenagem a um imperador, que no caso era o imperador Cláudio. E no segundo dia então desse festival, um historiador, que evidentemente isso não está na Bíblia, o historiador Flávio Joséfo, que é muito, muito respeitado, ele narra exatamente aquilo que aconteceu com o rei Herodes naquele episódio que eu li para os irmãos, em que ele recebeu a glória que deveria ser dado a Deus. Então, eu vou ler por curiosidade, para que os irmãos tenham essa informação e saibam o que aconteceu. Então, no segundo dia desse festival, o rei Herodes Agripa, ele tinha ido para fazer esse discurso dele, vestindo a roupa real dele. E a roupa real dele, ela era toda feita de prata. Então ele foi pela manhã, e o local que ele estava fazendo o discurso, evidentemente era um local aberto, e o sol batia na roupa dele e brilhava. E o povo de Tiro e de Sidom, que estava precisando do apoio dele, resolveu fazer uma bajulação, um elogio para lá de exagerado, porque os reis gostavam de ser paparicados. Então eles começam a falar que quem estava falando não era um homem, mas era acima de um homem. Daí, quem fala não essa voz não é a voz de homem, mas é voz de Deus. E aí então o Flávio Joséfo diz que nesse momento em que o povo disse isso, o rei Herodes olhou para cima e tinha, por conta do festival, deveria ter muitas cordas para decorar, diz que tinha, em cima da cabeça dele tinha uma corda, e veio e pousou uma coruja. E quando ele disse que ele viu aquela coruja, ele entendeu que aquilo seria um mau agouro, porque eles eram cheios dessas coisas, E aí foi então o momento em que o anjo tocou, e disse que, o Flávio Joséfo disse que o rei Herodes começou a sentir na mesma hora umas dores terríveis na barriga, a ponto dele não conseguir ficar de pé, a ponto dele precisar ser levado carregado para o palácio. E aí depois de 5 dias ele faleceu, como diz a palavra, comido por vermes. É uma situação para lá de horrível, e tudo porque ele não deu a Deus a glória que era devida. A gente sabe, que em especial os imperadores queriam ser adorados como Deus, e muitos deles inclusive instituíram isso, que você deveria fazer a adoração a César. E eu penso que o fato de Herodes já ter matado Tiago
foi a gota d'água nessa situação, e quando então ele recebeu aquela adoração, o Senhor permitiu que os dias de Herodes viesse ao final. E qual que é o resumo dessa história? O rei que tinha o poder para matar Pedro morreu. Pedro não morreu. Os 16 soldados que estavam escalados para guardar Pedro não morreu, mas os 16 soldados morreram. Meu irmão e minha irmã, você e eu só vamos morrer no dia e na hora que o Senhor já determinou. Amém? A sua luta, as suas dificuldades, as suas angústias, o seu aperto financeiro, o seu aperto espiritual, o seu aperto emocional, nada disso vai te matar. Então, sabendo que você só vai morrer no dia e na hora que o Senhor já determinou, viva um dia de cada vez, faça o seu melhor, sabendo que há saída, que há solução. Talvez não seja tão rápido quanto você gostaria, talvez não seja do jeito que você gostaria, mas existe uma saída, existe uma solução, e você vai trabalhar para que isso aconteça. Tem um momento no Antigo Testamento que ele é muito importante, que se trata da mesma coisa, depois daquela intervenção fantástica do Senhor através da vida do profeta Elias, em que ele faz um desafio para que viesse fogo do céu, e não veio fogo do céu quando os adoradores do rei Acabe de Baal clamaram, e quando Elias clamou, então desceu o fogo do céu. Depois desse episódio, vocês se lembram que a rainha Jezabel mandou um recado para o Elias dizendo o seguinte, porque ela estava brava, porque os profetas de Baal tinham sido mortos naquele episódio, então ela queria se vingar, então ela mandou um recado para Elias dizendo: olha, que os deuses me castiguem se até amanhã, a essa hora, você não estiver morto. Então, em linguagem popular, o que a rainha Jezabel falou para o profeta Elias: Elias, você está jurado de morte. De amanhã você não passa. Olha, meu irmão, como é que são as coisas. Passou o outro dia, o Elias não morreu. Passou a outra semana, Elias não morreu. Passou aquele ano, Elias não morreu. Meu irmão, a Bíblia fala que Deus mandou levar o Elias para o céu. O Elias não morreu até hoje. Por quê? Porque uma filha do inimigo achou que iria conseguir tirar a vida de um filho de Deus. Digo para você, quem é que vai tocar em Elias estando debaixo das asas do Altíssimo? Ninguém. Ele não morreu até hoje. E dizem alguns teólogos que depois que nós formos arrebatados, Deus vai enviar Moisés e Elias para Jerusalém para tratar com os judeus, para que eles se convertam, e aí então eles vão pregar, vão ter os mesmos poderes que Moisés tinha no passado, vai poder transformar água em sangue, o profeta Elias também vai ter os mesmos poderes, e aí então, depois de toda a pregação, eles vão matar Moisés e Elias, e depois quando eles vão ficar estendidos lá em praça pública, como espetáculo para as pessoas, e depois então Deus vai ressuscitar eles e vai arrebatar os dois para servir também de prova. Então, meu irmão e minha irmã, nós sofremos muitas pressões espirituais, emocionais, financeiras, tudo aquilo que o inimigo pode usar para tentar te derrubar, ele vai te derrubar. Mas você precisa ter na sua mente a informação, o conhecimento que nada vai te matar. Nada vai te matar antes da hora. Então, sabendo que você não vai morrer antes da hora, não desanime, apesar de todas as suas lutas, apesar de todas as suas dificuldades, apesar de todo o cenário contrário. Resista, porque Deus vai fazer algo novo na sua vida. E você precisa acreditar nisso, porque se você não acreditar, meu irmão, minha irmã, ninguém vai acreditar, e aí o inimigo venceu. O inimigo só nos vence quando nós dizemos que nós estamos derrotados. Mas se, apesar de
toda a situação é contrária, é tudo contra nós, mas se nós nos mantivermos fiéis ao Senhor, o Senhor inverte fila, o Senhor inverte histórias. Você que é o último da fila, você vai ser colocado como primeiro, no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, mas isso vai acontecer. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer é: por que Deus permitiu que Tiago morresse? Por que Deus permite que aquela pessoa que nós estamos orando, ou que nós estávamos orando, morresse? Por que Deus não salvou aquela pessoa? Por que Deus não poupou o irmão ou irmã que é crente daquele acidente que morreu todo mundo? Por que Deus não permitiu que apenas aquelas pessoas que não conhecessem fosse a óbito? Por que Deus permitiu que o filho dele, a filha dele, que são crentes fiéis, fossem demitidos? Irmão, a gente tem tanta pergunta e por vezes nós não temos a resposta. E é por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, porque os planos que Deus tem para nós estão registrados no céu. A Bíblia fala que antes de você nascer, foi escrito todos os seus dias, foram escritos todos os planos que Deus tem para você. O que nós precisamos é nos aproximar do Senhor, para que o Senhor revele a nós quais são os planos que Ele tem para nós. Porque quando a luta vier, quando a dificuldade vier, nós não vamos nos desesperar. Olha que coisa, a Bíblia fala, eu li para vocês, que na véspera da sua suposta morte, Pedro estava dormindo entre dois soldados, acorrentado com um soldado de um lado, com outro soldado do outro lado, e o Pedro estava dormindo. Tem gente que não consegue dormir nem estando na sua cama com o seu travesseiro, porque não tem coisa melhor do que a gente dormir com o travesseiro da gente, não é verdade? Pedro não estava na cama dele, não estava com o travesseiro dele, pelo contrário, estava numa prisão, acorrentado ao lado de dois soldados, e o Pedro estava dormindo. Isso no capítulo 12. No capítulo 16, a gente vê que o apóstolo Paulo estava também preso, e ele estava cantando. Veja que quando a gente está cheio da presença de Deus, quando a gente sabe quais são os planos que Deus tem para nós, nada vai roubar a nossa paz, nada vai roubar a nossa convicção da palavra que o Senhor nos deu. E a gente precisa então ter essa palavra que o Senhor nos deu. E para a gente ter essa palavra, a gente precisa ler a Bíblia. Agora, qual que era a palavra que com certeza Pedro trazia no coração, que fazia com que ele tivesse sono para dormir naquilo que seria a véspera da sua morte, porque supostamente no dia seguinte ele seria executado? Foi uma palavra que Jesus disse para Pedro, que está registrado em João no capítulo 21, em que Jesus diz o seguinte: Pedro, quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde você queria. Quando você for velho, Pedro ainda não era velho quando ele estava lá na prisão que Herodes o prendeu. Quando você for velho, Pedro, você estenderá suas mãos e outra pessoa o levará para onde você não deseja ir. Versículo 19. Jesus disse isso para avisar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Ou seja, Pedro sabia que quando ele fosse velho, ele seria morto por conta do nome de Jesus. Amém? Compreendeu até aqui? Bem claro, né? Pedro sabia por uma palavra que o Senhor Jesus tinha dado a ele, que ele só iria morrer quando ele fosse velho. E aí então, os anos passam, já, tudo isso essa experiência dele com Herodes já tinha acontecido muitos anos. Pedro agora já está velho. Então, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 13, aí ele fala, sei que em breve deixarei esse corpo,
e estarei com o Senhor Jesus Cristo conforme Ele me revelou. Então, a importância, meu irmão e minha irmã, de você ter uma palavra do Senhor. Quando Herodes prendeu o Pedro, não foi a primeira vez que o Pedro foi preso por causa do nome de Jesus. Ele já tinha sido preso outras vezes. E numa outra oportunidade, no capítulo 5, você pode ler lá, não foi só Pedro que foi preso, mas os outros apóstolos também foram presos. E a Bíblia fala que um anjo também libertou os apóstolos da prisão e mandou que eles fossem no dia seguinte ensinar o povo no templo em Jerusalém como se nada tivesse acontecido. E aí amanheceu, né, aquela manhã, e eles foram para o templo, começaram a ensinar o povo, e os líderes religiosos judeus foram buscar os apóstolos na prisão, porque queriam interrogá-los, aquela coisa toda lá, e chegaram lá e também não encontraram ninguém. E enquanto eles estavam naquele alvoroço, o que aconteceu, alguém virou e falou assim: olha, as pessoas que vocês mandaram prender estão ensinando lá no templo. Como assim? Estão ensinando lá no templo. Aí foram buscá-los, aquela coisa toda. Então, meu irmão, minha irmã, Pedro estava dormindo na prisão, porque ele sabia que não era ainda o tempo dele morrer. E enquanto não chegar o nosso tempo de partir, ou se o Senhor Jesus voltar, nós vamos continuar a fazer tudo aquilo que nós podemos fazer. Então, você ainda tem coisas que você pode fazer. Não se limite, como nós falamos anteriormente, por conta da sua idade. Eu estou muito velho, eu estou muito velha. Meu irmão, minha irmã, se você consegue abrir os olhos, se você consegue ouvir, se você consegue falar, você consegue, na pior das hipóteses, todos os dias dar uma palavra de Deus para as pessoas da sua família, lembrar as pessoas da sua família uma palavra de Deus. E isso pode parecer pouco, mas vai fazer toda a diferença. E se você é mais novo, você pode continuar investindo na sua vida. Você pode fazer coisas diferentes para conseguir resultados diferentes. O que a gente não pode é ficar em casa esperando que Deus mande um anjo lá para resolver os nossos problemas. Porque Deus só manda anjo em situações excepcionais. Amém? Né? Aquilo que é possível, eu e você temos que fazer. E aí o impossível, Deus vai fazer. Você veja aquele episódio em que Lázaro tinha morrido. Jesus chegou para fazer o impossível, que era para ressuscitar Lázaro. Mas tirar a pedra que tampava o túmulo, que era uma coisa que os homens podiam fazer, Jesus falou: vocês tirem a pedra. Se Jesus tinha poder para trazer o Lázaro de volta à vida, bastava Jesus dizer para a pedra: pedra, role para o lado, que ela ia rolar, sem problema nenhum, não precisava nem colocar a mão na pedra. Mas era aquilo que era possível fazer. E o Senhor está sempre ensinando isso para a gente, que nós precisamos fazer aquilo que é possível. E aí então, o Senhor Jesus foi lá, depois que os homens tiraram a pedra que tampava o túmulo, ele foi lá e ressuscitou Lázaro. E depois que ele ressuscitou Lázaro, ele ainda falou o seguinte: tirem a faixa do Lázaro, porque naquela época eles enfaixavam o morto. Se não tirasse as faixas do Lázaro, ele ia morrer de novo sufocado. Né? Então tiraram, né, a faixa do Lázaro e ficou tudo bem. O outro momento, quando Moisés estava lá apavorado, porque eles estavam diante do Mar Vermelho e o exército do Egito vindo ao encalço deles, e Moisés foi falar com Deus, e Deus falou para Moisés: por que você clama a mim, Moisés? Olha só, por que você está clamando a mim? Manda o povo marchar, agora não é hora de conversar comigo não, vamos Moisés, vamos trabalhar. Meu irmão, tem hora para tudo, tem hora para tudo. Então nós precisamos saber dessas coisas, sabe? Você quer uma família melhor, você precisa investir na sua família. Você precisa saber como é que funciona a cabeça do seu filho mais velho, como é que funciona a cabeça do filho no meio, como é que funciona o caçula, como é que funciona a cabeça da sua esposa, a cabeça do marido, porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um temperamento. Não dá para você criar um padrão e dizer: eu vou tratar todo mundo igual.
Não funciona, porque nós somos diferentes. Para um, você não precisa dar muito carinho. Às vezes a pessoa nem quer muito carinho. Para o outro, se você não der carinho, vai cobrar. Ai, não gosta de mim, não me ama, gosta mais de fulano, de ciclano, não sei o que, ppp. Né? Então a gente tem que saber as coisas. E onde é que a gente vai aprender isso? A gente vai aprender isso na igreja. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. E isso não é só para salvação, isso é para relacionamento, isso é para a área financeira, isso é para a área profissional. Se você conhecer a verdade de como cuidar do dinheiro, você nunca mais vai ficar com a sua conta devedora. Se você conhecer a verdade sobre como ser um bom profissional, você nunca mais vai ficar desempregado, nem vai ganhar pouco, vai ganhar bastante, porque você vai se destacar, e assim vai. Então nós precisamos aprender, e nós aprendemos com a palavra de Deus, aprendemos estando juntos um com os outros irmãos. Agora, meu irmão, minha irmã, tem uma curiosidade no texto, que a gente fala no começo do texto, que Tiago tinha sido morto por Herodes. E aí quando Pedro chega lá na casa de Maria, ele fala assim, avisem a Tiago. Ué, que negócio é esse, né? Vamos mandar mensagem para o Tiago no céu? Não, que são dois Tiagos. O primeiro Tiago que foi morto é o Tiago que era discípulo de Jesus, que era irmão de João. E aí tem uma outra curiosidade, né? Porque Tiago foi o primeiro dos discípulos a morrer em função do Evangelho. E o irmão dele, João, foi o último. Todos os discípulos foram morrendo, João morreu bem velhinho de causas naturais. Dizem, né, diz a tradição, isso não está na Bíblia, que um dos imperadores colocou, inclusive, esse apóstolo João, que é irmão de Tiago, colocou ele num lugar cheio de óleo fervendo para ele morrer como se fosse uma fritura, né, para ele literalmente fritar. Colocaram ele lá, né, e o João levantou e nada aconteceu com ele. Aí então, por conta disso, que mandaram ele para a ilha de Patmos. Ele ficou na ilha de Patmos, onde ele recebeu a revelação de Apocalipse, e depois então tiraram ele de lá e possivelmente ele voltou para Éfeso. Então esse Tiago que morreu é o irmão de João. São dois irmãos que eram discípulos de Jesus. Um foi o primeiro a morrer, né, entre os discípulos, e o irmão dele foi o último a morrer. Eles eram filhos de Zebedeu e de Salomé, e eles têm um episódio muito curioso, que eles chamam Jesus e falam para Jesus, Jesus, quando você estabeleceu o seu reino, nós queremos te pedir que você nos coloque um de nós à sua esquerda e outra à sua direita. E aí Jesus diz para eles o seguinte, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles dizem, sim, nós podemos beber. E Jesus disse, de fato, vocês vão beber desse cálice, significando, né, daquilo que Jesus iria passar, da morte que ele ia ter, né, e de fato, Tiago teve essa morte. E Tiago, meu irmão e minha irmã, talvez tenha sido morto por Herodes. Talvez Deus tenha permitido que Tiago morresse pelas mãos de Herodes, porque a palavra fala que Deus não nos deixa provar além das nossas forças, né? A Bíblia faz uma diferenciação entre aquilo que é tentação e que é provação. Provação é aquilo que vem do Senhor, né? Como foi o caso de Abraão com o filho Isaque. Mas tentação é tudo aquilo que a minha carne deseja, né? Por exemplo, vamos imaginar que o meu fraco seja dinheiro, né? Então eu quero ter dinheiro, quero estar perto de gente que tem dinheiro, porque eu quero de alguma maneira ter muito dinheiro. Então isso vai me fazer mal, né? E se eu tiver acesso a esse dinheiro, então eu posso inclusive perder a minha salvação. É muito comum a gente ver irmãos que chegam na igreja devendo, às vezes correndo de agiota, fugindo de agiota, e aí vem para a igreja, a gente orienta, ora, ensina, não sei o que, o irmão começa a prosperar, e quando está com uma vidinha financeira razoável, o irmãozinho some da igreja, porque agora ele não tem mais tempo para estar na casa do Senhor, né? Então uma hipótese, né? Eu não estou afirmando, estou sugerindo que talvez poderia acontecer de Tiago ter, né, uma dificuldade na fé lá na frente, e o Senhor permitiu
que ele então partisse naquele momento, porque ele partiria como um mártir. Quantos de nós, né, não conhecem história, às vezes dentro da nossa casa, e eu tenho história na minha família, por estar orando por uma pessoa que estava enferma, e a fé dessa pessoa era uma fé bem vacilante, e você sabe que quando, né, a pessoa está doente, a fé aflora, porque, né, ninguém quer morrer, e aí todo mundo se apega em Deus, e uma dessas pessoas, o Senhor me falou, né, eu vou levá-la, né, e ficou muito claro para mim que o Senhor iria levá-la, porque era uma garantia que ela estaria para sempre com o Senhor. Então, por vezes, por mais dolorido que seja a morte, que é estar separado de uma pessoa que a gente ama, por vezes a morte é uma segurança que aquela pessoa vai estar para sempre com o Senhor, e um dia nós estaremos sempre com ela. Então, uma das hipóteses é essa. E Tiago, ele foi privilegiado. Enquanto ele estava na terra, enquanto ele estava aqui com o Senhor Jesus, Jesus era seguido por 5 grupos de pessoas. O primeiro grupo era as multidões, né? Sempre tinha lá as multidões que estavam seguindo Jesus. Mas tinha também o grupo dos 70, que foram enviados, inclusive de 2 em 2, que é o segundo grupo, e tem o terceiro grupo, que é o grupo dos 12 discípulos de Jesus. Tiago fazia parte do grupo dos 12 discípulos de Jesus, e não somente isso, entre os 12 discípulos, Tiago tinha o privilégio de fazer parte de um grupo de 3, que era Tiago, João e Pedro, que Jesus sempre chamava para situações especiais. Por exemplo, quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, ele só chamou o Tiago, Pedro e João, em outras situações também. Então, meu irmão, minha irmã, Tiago teve, né, o privilégio de estar num relacionamento muito próximo com o Senhor. Então a gente precisa entender que o fato do Senhor ter permitido que ele fosse mais cedo do que os demais estava dentro dos planos do Senhor. Eu tenho convicção que os propósitos que Deus tinha para a vida de Tiago se cumpriram, da mesma forma que os planos que o Senhor tinha para a vida de Pedro também se cumpriram. E como você sabe, segundo a tradição, quando Pedro então finalmente foi executado, e ele já era velhinho, então ele foi executado também numa cruz, e ele disse: olha, eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor Jesus. Se é para morrer na cruz, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, né? Ou seja, ele até no momento da morte, ele foi Pedro mesmo, né? Se é para fazer o negócio, vamos fazer, mas vamos fazer aí com empenho. Mas o nosso tema de hoje, meu irmão, é a oração da igreja, a oração comunitária, porque a palavra fala que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava fervorosamente por Pedro. Não orou por Tiago? É a pergunta que a gente faz, mas a igreja não orou por Tiago? Sim, com certeza a igreja orou por Tiago, embora não esteja registrado. Mas nós não podemos esquecer os planos do Senhor. Deus é soberano. Então Deus havia estipulado que aquele era o tempo para Tiago. E Tiago também pode representar uma lição que nós podemos tomar nisso. É que enquanto nós estamos nesse mundo, existe um tempo em que os governantes desse mundo é que têm o poder, é que fazem e acontece. E isso pode ser exemplificado pela vida do Tiago, porque enquanto Herodes estava mandando, ele foi lá e mandou prender, e mandou matar o Tiago. Mas vai existir um tempo em que quem vai julgar todas as pessoas, os vivos e os mortos, é o Senhor Jesus. E nós não podemos esquecer que esse dia chegará para todos aqueles que não renderam a sua vida ao Senhor Jesus. Então, nós precisamos lembrar que nós precisamos orar uns pelos outros. Nós não sabemos quais são os planos do Senhor, então nós precisamos intensificar as nossas orações. Nós, como igreja,
nós não podemos andar sozinhos, nós somos um corpo. Então nós precisamos encorajar o outro, orar pelo outro, interceder pelo outro. Existe uma frase que diz que ninguém é uma ilha, né? Porque ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue nada sozinho, ninguém vive sozinho. Em qualquer lugar que nós estamos, nós sempre estamos precisando de uma outra pessoa. Você vai no mercado, tem lá a pessoa lá que plantou a batata, que colocou a batata lá para você comprar. Você vai comprar arroz, tem a pessoa que plantou o arroz, né, que levou ao mercado para você comprar, e assim vai. Então, assim também é a nossa relação na igreja. A comunidade da fé, a igreja existe com base na coletividade para todas as pessoas, para todos os membros. E nós precisamos, então, orar uns pelos outros. Nós não podemos pensar apenas na nossa família natural, nós precisamos também pensar na nossa família da fé. O apóstolo Paulo disse que nós somos um corpo e, por vezes, nós esquecemos disso, e aí alguém da igreja está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma tentação, e nós estamos sofrendo sem saber, porque aparentemente conosco está tudo bem, mas que a outra pessoa está tendo uma dificuldade, e nós como corpo, nós também sofremos. Então, o Senhor Jesus orou publicamente em diversas ocasiões, né, nos ensinando a orar, né, com os irmãos, e nós precisamos fazer a mesma coisa. Agora, meu irmão, minha irmã, sobre as nossas lutas e dificuldades. Por que o crente passa por luta? Por que passa por dificuldade? Por que Deus não abençoa todos os nossos caminhos e evita que a gente tenha sofrimento? Como seria bom se a gente pudesse, né, simplesmente entrar no reino de Deus e todos os nossos problemas instantaneamente fossem eliminados. Meu irmão, minha irmã, isso só vai acontecer depois que o Senhor Jesus voltar e nos arrebatar. Porque o próprio Senhor Jesus disse: enquanto vocês estiverem nesse mundo, vocês vão ter aflições. Então eu tenho certeza que você está passando por lutas, por aflições, e eu preciso dizer para você, Jesus já disse que isso ia acontecer. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa fortalecer a sua fé para você suportar tudo isso, porque é só por um período de tempo. É só por um período de tempo. Quando terminar esse tempo, todos os seus problemas serão resolvidos. Todos, não vai restar nenhum. Você tem um problema de saúde, seu problema de saúde vai ser resolvido. Você tem um problema no seu físico, né? Você queria ser um pouco mais alto, um pouco mais magro, um pouco mais gordo, sei lá como é que você queria ser, Deus vai atender, porque nós vamos receber um novo corpo, um novo nome, novas roupas, vamos morar, né, para sempre com o Senhor. Nós nunca mais vamos passar por lutas, por dificuldades, por aflições, nunca mais haverá tristeza. Você vai falar assim: nossa, mas como que era ser triste mesmo? Você lembra? Vagamente. Você passou por tristeza? Eu passei por alguma, assim, nossa, na época era uma coisa tão forte, hoje eu nem lembro mais como é que era, vai ser alguma coisa assim. Mas enquanto esse dia não chega, talvez quando você sair daqui, chegar na sua casa, você já vai passar por luta, por dificuldade. Outros vai ser amanhã cedo, quando for para o trabalho, chegando lá, vai ter um monte de luta, um monte de dificuldade, um monte de tentação, um monte de gente querendo roubar a sua paz, e você tem que lembrar de tudo isso e se manter com as emoções sob domínio próprio, para que você não dê nenhuma resposta errada e que você dê uma resposta que apazigue a situação. Então, esse mesmo Pedro que foi tirado da prisão, ele escreveu uma carta no capítulo 4, ele diz o seguinte: irmãos, não se surpreendam com o fogo. Fogo aqui um símbolo, né? Para os problemas, para as lutas e para as dificuldades. Irmãos, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los.
como se algo estranho estivesse acontecendo. Quando começa a aparecer problema, dificuldade na sua vida, meu irmão, do nada, não se surpreenda, é para te provar, né? E aí ele fala assim: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Vocês são insultados por causa do nome de Jesus. Felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. O outro Tiago, a quem Pedro fala, né, quando ele sai da prisão, fala: olha, avisem a Tiago. Era evidentemente um Tiago que estava vivo, que era irmão do Senhor Jesus, que escreveu a epístola de Tiago, que eu vou ler inclusive agora, o capítulo 1 dessa carta, que ele fala o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é a pessoa que persevera na provação. Feliz é a pessoa que persevera na aprovação. Não é feliz a pessoa que murmura na aprovação. Tem uma diferença gigantesca. Então, persevere na aprovação. Porque depois de aprovado, você receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Aí vem aquela diferença que eu falei entre tentação e provação. Esse mesmo Tiago diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O apóstolo Paulo diz assim: nós nos alegramos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, caráter que está faltando muito no reino de Deus, né? Falando da igreja evangélica brasileira, meus irmãos, os crentes precisam entender o que é ter caráter e preservar esse caráter, porque o que tem de crente que compra e não paga, combina e não cumpre aquilo que prometeu, dando mau testemunho, que misericórdia, né? Então, todas essas lutas, todas essas dificuldades, entre tantas coisas, a gente poderia resumir que vai nos gerar esperança e vai nos dar um caráter aprovado. E nós precisamos, o povo de Deus precisa ter caráter. E ainda sobre aflições, o Senhor Jesus em Mateus disse: bem-aventurados os que choram. No nosso mundo, bem-aventurados são os que têm dinheiro, são os que têm fama, são os que têm poder, são aqueles que têm amigos poderosos, são aqueles que estão por cima da carne seca, não é verdade? Mas no mundo espiritual, o que o Senhor está dizendo é: bem-aventurados aqueles que choram. Se você anda chorando, meu irmão, minha irmã, tenha certeza que você vai ser consolado. Bem-aventurados os humildes, pois é você que vai receber a terra por herança. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque seu é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A gente se esquece que nós receberemos recompensas no céu. Só estar ao lado do Senhor Jesus é a maior recompensa que nós poderemos ter, mas além de estar com o Senhor Jesus, nós ainda receberemos muitas recompensas, e não dá para falar sobre isso, que é muita coisa. Mas enfim, nós vimos que 2 filhos de Deus foram presos, passaram pela mesma situação. Pedro foi liberto, Tiago não. Pedro não era melhor que Tiago, Tiago não era pior do que Pedro. Deus cura algumas pessoas e outras Deus não cura. Deus livra algumas pessoas
de acidentes, outras Deus permite que elas morram. O que acontece conosco, tanto quando acontece uma coisa boa, quando acontece uma coisa ruim, não determina o amor de Deus por nós. Quando nós recebemos um favor do Senhor, nós falamos que o Senhor é bom, mas quando nós não recebemos, nós precisamos continuar a dizer que o Senhor é bom e que Ele sabe o que Ele está fazendo. Meu irmão e irmã, Deus tem os seus caminhos. Eu quero chamar os irmãos do louvor para retornarem, que eu já estou finalizando. Deus tem os seus caminhos e nós não entendemos os caminhos do Senhor, nós não entendemos os pensamentos do Senhor. O profeta Isaías disse: os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos e os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos do Senhor mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos do Senhor mais altos do que os nossos pensamentos. Assim que teve no Pentecostes, os irmãos lembram que logo em seguida Estevão foi apedrejado e morreu. Mas antes de Estevão morrer, ele viu o Senhor Jesus em pé, esperando por ele. Então, nós cremos, meu irmão e minha irmã, que o Senhor Jesus, quando permite que alguém da nossa família, alguém pelo qual nós estamos orando, que essa pessoa venha falecer, nós cremos que o Senhor está lá, como esteve esperando por Estevão, para receber Estevão. Da mesma forma, o Senhor Jesus estará lá recebendo essa pessoa. Então, por mais que a tristeza nos consuma naquele momento, nós precisamos ter a esperança que um dia o Senhor Jesus voltará, ressuscitará todas as pessoas que já faleceram e nós estaremos para sempre com o Senhor e com as pessoas que hoje dormem no Senhor. Então nós precisamos ter esperança que nós estaremos unidos para sempre, e é nessa palavra que nós precisamos nos apoiar nos momentos de luto, de dor, de tristeza, de quando você tem saudade de alguém da sua família que já faleceu. Então, por que você às vezes escuta uma pessoa dando testemunho de vitória, de algo que você está orando e você ainda não recebeu vitória? Nós não temos todas as respostas, mas nós sabemos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós precisamos ficar atentos, nós precisamos continuar orando, pois o mundo jaz no maligno e o maligno anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Saia daqui essa noite sabendo que os propósitos que o Senhor tinha para a vida de Tiago foram realizados, embora ele tenha partido cedo. E os planos que ele tinha para o apóstolo Pedro também foram realizados. E os planos que Deus tem para você serão realizados se você fizer a sua parte. Não fique desanimado, não fique esperando a morte chegar. Você ainda tem muita coisa para realizar, mas você precisa fazer a sua parte, você precisa fazer aquilo que é possível. Então, ao longo dessa semana, diante de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todas as opressões que você vai passar, coloque essa palavra no seu coração e lembre-se, você ainda tem muita coisa boa para fazer, então faça a sua parte e o Senhor fará dele. Amém? Vamos levantar e louvar?